Vamos lá, queridos. Antes disso, eu vou ler o texto do Reinaldo Azevedo sobre o Trump. Suspensa a morte de uma civilização, Trump merece repúdio e não piada. Ora, vejam, os Estados Unidos não carecem apenas de um Supremo e de um TSE. Acreditem, também lhes falta um centrão, mas sem as emendas. Vamos ler juntos aqui. Donald Trump resolveu adiar por mais 2 semanas, como ele mesmo definiu, a morte de uma civilização. Foi essa ameaça que ele fez ao Irã. Muitos dirão: olha aí, ele recua de novo, esse cara não é de nada. O presidente dos Estados Unidos tem que ser motivo de repúdio, não de escárnio. Suas opções são fanaticamente homicidas. Fernando Graton, obrigado pela membresia, meu querido. Tá chegando um presentinho para você, viu, meu caro? Xana me informou aqui. Obrigado a toda a ajuda que você tem dado ao canal, viu, meu querido? Falta um membro só. E vamos mandar superchat, gente. Vamos caprichar aqui para a gente poder seguir. Voltando com mais frequência, porém menos renda. Tranquilo, meu querido. Qualquer coisinha que você puder ajudar, a gente te agradece. Se não puder ajudar, não tem problema. Avisa os amigos. Suas opções são fanaticamente homicidas e, por óbvio, ninguém precisa ser simpatizante da teocracia iraniana para reconhecê-lo. De todo modo, as negociações parecem ter se intensificado e há, vamos dizer, um triplo cessar-fogo dos Estados Unidos, de Israel e do país agredido. Vamos ver. Alguma justificativa aceitável para o que fizeram Donald Trump e Benjamin Netanyahu até agora? Em momentos assim, sempre há os contabilistas da morte a deitar um olhar revisionista sobre a história, não raro para absolver moralmente os que ordenaram as matanças. Sem tal morticínio, tudo poderia ter sido ainda pior. Sem as bombas de Hiroshima e Nagasaki, teria morrido mais gente. Sem o bombardeio de Dresden, os alemães teriam resistido mais tempo. Há os que realmente acreditam que a guerra é a higiene do mundo e sempre há alguém para pintar a sua própria versão do triunfo da morte. Ilustração, detalhe do quadro, do qual Peter Bruegel, o velho, mais movido pelo otimismo da destruição. É esse quadro aqui, ó. A mentira essencial. Não vou ficar debatendo sobre pilhas de cadáveres. O que há de inequívoco no caso do ataque ao Irã e na crise que ela desencadeou é que uma mentira essencial sobre esses motivos atestada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e até por John Kent, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que renunciou ao cargo no dia 17 de março. E, por favor, não confundam esse senhor com um progressista, ele não é. O fato: Trump só empreende uma guerra contra o Irã sem autorização do Congresso porque alega que aquele país representa uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Há essa brecha onde ele encaixou as suas mentiras. O país que é alvo do seu desatino não estava prestes a fazer uma bomba nem a ter mísseis balísticos intercontinentais, como acontece nesses tempos por lá. O candidato a tirano botou o FBI nos calcanhares do novo desafeto. A democracia americana se degrada de maneira espantosa. Até onde isso vai? O que eles não têm, e não, como já escrevi aqui, não é possível recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar para que cesse a prática ilegal do presidente, que afronta a Constituição. Num prazo médio ou longo, quando muita gente já estiver morta, quem sabe chegue aos 9 juízos um recurso oriundo de algum tribunal federal. Quanto sangue custa não haver um Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos? Não quero escandalizar ninguém, mas vejam que coisa, até o Centrão faz pauta lá, não é mesmo? Afinal, por aqui, no Bananão, como chamava Ivan Lessa, ou a Banânia, como eu já chamei, brincando com Cacânia, o Muzil, não tem essa bancada do Senado ser X ou Y. Com ironia? Pois não, o Centrão do Congresso contra a polarização. Fiquem tranquilos, eu não vou defender emendas impositivas, nem aqui e nem lá, e não as há. Estas só atrapalham, mas o fato é que a turma do meião também pode livrar o país de diabólicos azares, como escreveu o poeta, no caso, livraria o mundo. Steve Levitsky e Daniel Ziblatt tocaram na questão do no prefácio da edição brasileira do livro Como Salvar a Democracia, e eles se referem à americana. Comparam. Por que essa divergência entre os Estados Unidos e o Brasil? Um dos fatores é a força dos partidos políticos e das identidades partidárias. Nos Estados Unidos, os políticos de direita têm apenas um veículo, o Partido Republicano. E como Trump continua sendo a força dominante do Partido Republicano, qualquer político de direita que tenha ambições precisa preservar boas relações com ele. No Brasil, onde os partidos e as identidades partidárias são mais fracos, políticos de direita têm suas próprias bases independentes, o que lhes dá maior autonomia. Então, não é que certo tipo de fraqueza pode ser força. O deputado Arthur Lira mereceu menção no prefácio. Os autores notaram que
que o então presidente da Câmara reconheceu de pronto a vitória de Lula, embora fosse da base bolsonarista, enquanto as principais lideranças trumpistas apoiavam o movimento golpista do seu próprio celerado. Só retórica? Bombardeios destroçam pessoas, destroem cidades e infraestrutura, queimam a lavoura. Pode parecer retórica, não, mas isso é mentira. A cada vez que Trump encobriu os corpos dos palestinos assassinados por Netanyahu, com palavras abjetas, entre a impiedade em estado puro e suas tentações imobiliárias, estabelecia um novo umbral a ser ultrapassado. E assim se implementaram medidas de limpeza étnica, não levadas ao extremo até agora, porque a dupla não conseguiu, afinal, um lugar para alojar aqueles pobres desgraçados, e sim desgraçados também em razão da atuação insana do Hamas. Mas esperavam o quê? Alguma simpatia pelos libertadores que os abatiam até na fila da comida? Ao adiar, entre aspas, a morte de uma civilização, Trump exaltou seus feitos mais uma vez e disse que os 10 pontos apresentados pelo Irã nesta segunda, que ele próprio havia considerado insuficientes, são uma base de negociação. Os iranianos cantaram a própria vitória e anunciaram a reabertura de Hormuz, nesse período de 15 dias, sob a supervisão das Forças Armadas. Sabe-se que entre os pontos que o regime quer negociar é a suspensão de todas as sanções de que o país é alvo, mas nada se sabe sobre a continuidade ou não do seu programa nuclear. Obrigado, Fernando. Vamos lá, querido. Já vou trazer a entrevista para vocês. Pinguem superchats, precisamos da ajuda de vocês financeira. Vou só terminar de ler esse texto aqui que é bem importante. Interessante a comparação aí que o Reinaldo faz. Assim, os contabilistas dos massacres virtuosos justificam qualquer disparate sangrento, também o trumpismo guerreiro, inclusive por aqui, vai enxergar genialidades no modo de o Biltre fazer as coisas. Ah, olhem lá, o Irã, menos poderoso agora do que antes, pois é. A que extremo se levou essa desordem mundial? Com que propósito? Ainda que se chegue a um acordo daqui a 15 dias, quem estará mais seguro? É isso aí. Não tem que rir do Trump não, gente. É uma tragédia. Vamos lá, queridos. Vamos ver lá se tá rolando o Lula. Não tô vendo o Lula aqui ainda não, hein? Vamos lá, queridos e queridas. Ó, fazendo uma continha aqui rápida. Agradecer a ajuda de vocês. Ó, faltam nesse momento. A nossa meta é de R$200 de superchats, mas chegou aqui o quê, né? Vamos voltar lá pro começo da live. Chegou o Pablo Paiva, que mandou 10, aí ficou 190. Chegou o Emerson, que mandou 5, 185. Aí o Emerson mandou mais 20, 165, gente, de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com. Conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Que a gente precisa da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, meus queridos e queridas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!